1 João, capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. No 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche teus olhos. Bondoso Deus, estamos diante da Tua presença e sei que a Tua presença é a coisa mais importante para os filhos de Deus, Pai. Podemos estar em qualquer lugar, mas se a Tua presença está ali, a bênção do Espírito Santo está sobre nós, Pai. Por isso, Pai, queremos que Tu esteja aqui nessa audiência, sim, e que Tu possa ser o supremo de tudo. Direcione a mensagem de acordo com a Tua boa vontade, Pai. Peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa condição, irmão. Eu queria falar um pouco sobre algumas situações que tem vezes que a igreja tem um pouco de dificuldade sobre essas questões. Os bereanos, Paulo fala dos bereanos, eles provavam aqueles que diziam ser profetas, homens de Deus. Eles provavam. Se não fosse, eles mandavam embora. Olha o nível dessa igreja, olha o nível desses irmãos, para eles provar. Vamos testar e vamos ver se esse. E quando nós também, na nossa vida cristã, a gente também deve testar, para ver se realmente essas pessoas que dizem que pregam, ou que dizem que falam, e muitas vezes a gente está muito assim, parecendo que a mensagem, tudo que é, irmão que diz assim, o pastor, eu sou da mensagem, parece que são todos iguais, pregam a mensagem da maneira que o mensageiro falou, mas preste atenção nisso, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso e você tem que saber o que o mensageiro pregou para não ser enganado. Esses são pontos que Paulo vai colocar dentro da nossa maneira de pensar, porque ele vai usar assim, ó, como li para você. Nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. É a mesma coisa que eu falo assim, isso se eu sei, se vocês amam a Deus, se você tem guardado a mensagem de William Branham como ela é. Porque ele mesmo fala assim, ó, a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Então, você deve entender isso com clareza. Então, quando um homem que diz que está na plataforma pega a mensagem do irmão Branham e muda ela a direção, esse homem tem problema. Então, é esse o cuidado que você tem. O que um pastor faz? Um pastor ele prega de acordo com a Bíblia e de acordo com a mensagem. Ele não tem uma mensagem. Um pastor, ele não tem uma mensagem. A mensagem já está aqui. Então, e por isso que não tem dificuldade um pastor pregar e, não, vou mudar a mensagem agora, vai acontecer tal coisa. E está com problema. E isso eu quero mostrar isso claramente para a gente ter uma condição e um conhecimento da palavra de Deus para a gente poder amadurecer nesse sentido, irmão. Escute bem o que eu vou ler aqui. Ele vai dizer assim, os deuses deste mundo, hoje. As pessoas adoram deste mundo, hoje, a Satanás. Escute o que o mensageiro está imprimindo para você entender. Adoram a Satanás.
E as pessoas ignoram a adoração a Satanás, mas ignoram, né? Se eu disser assim, você adora Satanás, se eu fosse em um lugar, você está adorando Satanás. Ele vai dizer, não, eu estou adorando a Jesus Cristo. Ou estou aqui adorando a Deus. É isso que eles vão falar. Mas escute que o mensageiro vai entrar. Mas Satanás personifica a si mesmo como uma igreja. Agora, peraí. Então, vamos entender isso. Satanás entra numa igreja e se personifica aquela igreja para você adorar naquela igreja, e você pensa que está adorando a Deus e está adorando Satanás. Mas como é que você vai dizer assim? Mas como eu estou adorando a Satanás se eu reconheço a palavra de Deus? Opa, peraí então, vamos ver um negócio. Se você reconhece a palavra de Deus, você tem que saber o que está sendo pregado do púlpito. Primeiro ponto. Se você não sabe o que está sendo pregado do púlpito, como é que você vai amar a Deus? Aqui está o ponto. Por isso que o irmão Branco está falando assim, ó, eles vão à igreja e estão adorando uma igreja, e estão adorando a Satanás. Ele vai dizer assim, ó, vê, como a igreja, eles adoram Satanás pensando que estão adorando a Deus, através de uma igreja. Mas é a maneira que Satanás tem feito. Olha só. A Bíblia fala assim, há caminhos que parecem bons para o homem, mas o fim é a destruição. Só que ela usou uma expressão diferente. Hoje o irmão Branco está dizendo, ó, há caminhos ali, ó, a igreja, você está pensando que está adorando a Deus, está adorando a Satanás. Vamos chegar mais profundo sobre isso, quando o irmão Branco vai começar a conduzir isso. Ó, você diz, mas espere um minuto, nós pregamos a palavra. Olhe para trás aqui, no meu texto essa noite, Satanás foi o primeiro pregador da palavra para Eva. Então, o irmão Branco está apontando que o primeiro pregador foi Satanás e mentiu. Tá vendo? E Deus já tinha dito o que não podia fazer. Isso é importante, porque nós somos igreja, irmão. Esse é o cuidado conosco. Você tem que saber o que a palavra diz para não ser enganado. Eu já falei isso para você. O irmão Brana pegava, quando saía com seus filhos, ele rodava os raios. Qual igreja é? É tal. Qual igreja é? É tal. Qual igreja é? Você conhece pelo Espírito que está rodando na igreja. Tu não precisa dizer que igreja é. Eu pego o raio, rodo, tal. Pego o raio, rodo, tal. Por quê? Eu sei a conduta deles. E isso um cristão tem que saber. Por quê? Senão ele vai ser enganado. E aqui, o irmão Brana, isso aqui não é leitinho, tá, irmão? Aqui a gente está falando uma coisa muito séria para você não ser enganado. Dizer que é da mensagem, tome cuidado. É perigoso mais ainda. Você vai dizer assim, mas irmão, tem uma escritura que diz assim, né? Os eleitos não serão enganados. Ah, os eleitos. Tomara que você tome a posição como eleito. Vamos aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Satanás foi o primeiro pregador da palavra. Eva, Deus disse, vê, é essa interpretação errônea desta parte da escritura que se aplica ao dia. Ele fará com que você saiba que tudo o que Jesus fez foi perfeitamente bem. Olha só o que o irmão está dizendo. Ele vai dizer assim, ó, Jesus fez isso, fez aquilo, e tudo é perfeito. Ele fará com que você saiba que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bem. Mas quando você tomar a promessa que ele dera para este dia, então isto foi aplicado de outra era. O que ele está querendo dizer, irmão? Ele vai dizer assim, Satanás não vai negar isso. Ah, Jesus fez isso, Moisés fez isso, Abraão fez isso. Ele vai dar amém para isso. O problema que ele quer é mudar, é o nosso tempo. A presença de Deus para o nosso tempo. Se ele conseguir mudar isso, você perdeu. Aqui estão os cristãos que estão com os olhos abertos na mensagem. Não é os olhos abertos para o lado do irmão, o lado aberto para a mensagem, para você não perder isso. E ele vai levar isso para um ponto mais interessante. Ele vai dizer, mas quando você tomar as promessas que ele
dera para este dia, então isso foi aplicado para outra era. Isso é tudo que ele tem que fazer. Vê, fazemos o que as pessoas creiam dessa maneira, e é isto tudo, pois você não pode tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra dela, mas é isso que eles fazem. Credo. Você sabe qual é a palavra quando se fala de credo? Credo vem do sistema religioso católico, que está funcionando com o batismo e a catequese. Credo, que tem uma relação de crer. Mas quando você pega a palavra de Deus e muda isso, esse credo é humano, não é um credo de Deus. Por isso que o irmão Brana vai bater sobre os credos e as denominações. O que é denominação? Denominação é um sistema humano, não é a maneira que Deus trabalha. Então tem credo e denominação, são sistemas humanos. Para dar um exemplo para você muito simples, se o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo e eu mudo o credo e digo que o batismo é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, estou contra Deus. E aí eu estando contra Deus, aquelas pessoas que vão àquela igreja, adoram e recebem o batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão aonde? Eles estão contra Deus. Para você dizer, mas irmãos, são pessoas tão boas, são maravilhosas. São pessoas boas, maravilhosas, mas Deus manteve a sua palavra fiel à palavra de Deus. Você se lembra de Caim? Você se lembra do irmão dele? Caim matou por quê? Porque ele tinha uma revelação de Deus. Deus deu uma revelação tremenda que sabia que era sangue. Ele veio e matou um cordeiro. E ele ali adorou o sacrifício ali. Não era frutas. Chegaria o tempo para isso, mas estava no tempo errado. E aí que muda a diferença. Por isso que a palavra diz assim, os eleitos são sempre perseguidos. Os filhos de Deus sempre serão perseguidos. É interessante isso, né? Escute bem aqui, o mensageiro vai dizer assim, mudou novamente caindo aos pedaços, o mundo novamente caindo em pedaços, mas a igreja está morta, espiritualmente. Irmão, a igreja, presta bem atenção, a igreja está morta. Vivemos como a noiva de Cristo. Se você está dentro, achando que é a igreja, o irmão Bruno vai dizer, está morta. Daí você vai dizer assim, por que a igreja está morta, irmão? Daí você vai lá em Apocalipse capítulo 3, você vai saber por que a igreja está morta. Porque se não cumprir Apocalipse capítulo 3, se a igreja não está morta, então alguma coisa Deus falou de errado. Você tem que entender esses padrões. Se ele diz assim, em Apocalipse capítulo 3, diz assim, eu sou rica, não preciso de ti, sou maravilhosa, não preciso de ti. Ela está dizendo que não precisa de Deus. E se não precisa de Deus, ela está morta para Deus. É isso que a igreja está morta espiritualmente. A hora passou para eles. Olha só o que o irmão Brando diz. A hora da igreja passou para eles. Eles estão em crise e mal sabem o que fazer. Eles estão em crise e mal sabem o que fazer. Um correndo para lá, outro correndo para lá, para aquele outro lado. E aqui, cada promessa que Deus fez na vida, cada uma delas está ali tão boa como sempre. Eles só estão correndo, mas a promessa eles não conseguem ver. Por isso que o irmão está dizendo, e a promessa que está ali da Bíblia está sempre ali, boa como sempre. É a hora. O que torna a igreja assim? Estamos na era de Laodiceia. Viu isso que ele está falando? Ele está usando uma profecia, irmão. Ele está usando Apocalipse para dizer, estamos na era de Laodiceia. Quando ela tem que vir por aqui. Esta é a hora para isso. Então, ela vai vir desse jeito. É o jeito que Apocalipse fala. É o jeito que Deus determinou. Ela não pode mudar seu jeito. Não, vai vir uma igreja gloriosa, formosa, que ama Cristo. Está fora da palavra. Por isso que Mombrana vai dizer que a noiva sai do sistema que está na era de Laodiceia e ela está em um lugar celestial. Ela está acima de tudo essas coisas, de todos esses enganos, porque ela ama a Cristo Jesus.
Preste bem atenção, a gente vai entrar aqui um pouquinho melhor sobre isso, irmão. Eu tenho que ler essas partes para você ver o que o irmão Branham fala sobre isso. Olhe bem, ele vai dizer assim, ó. É de satânico. Vê que o irmão Branham diz, aquele engano da igreja de hoje, veja, o filho da perdição. O filho da perdição sempre é o diabo. O filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adoram a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus. Eles estão adorando a ele através de um credo. Você entende o que ele quer dizer? Um credo. Vamos criar um credo aqui para você entender. Santíssima Trindade. É um credo. Eles estão adorando a Satanás dentro de uma igreja, pensando que estão amando a Deus e estão adorando um credo. Está vendo? Porque se Satanás desvia a adoração, para dizer, a adoração é para Deus, está canalizada para lá, e ele desvia para a igreja, aqui está o problema. E é isso que o irmão Branham vai dizer, né? Ele vai dizer assim, ó, filhos da perdição, o diabo, né? Filho da perdição do diabo. Então as pessoas adoram a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus, e eles estão adorando a ele através de um credo, uma denominação feita pelo homem. Ó, uma denominação feita pelo homem. Tem vezes que as pessoas pensam que a denominação é a estrutura da igreja. Não é isso aqui. A denominação é aqueles homens que estão ali mudando a palavra, o sistema dentro. Isso aqui, a estrutura não muda. A estrutura, eu posso fazer uma casa ali, agora, quem está ali atrás está mudando o sistema, que não é o sistema de Deus, para o sistema do homem. E quando a palavra de Deus prometida para esse dia seja pregada, vindicada, ela ainda não crerão. Ó, ele está dizendo assim, ó, você prega, é a palavra de Deus, mas eles não crerão nela. Eles não crerão nisto. Então, por quê? Nós não perguntamos por quê. Por quê? Não, porque eles não creem nisto. Quando Deus disse que ele faria uma certa coisa, ele faz. E, ainda assim, eles dão as costas e fazem disto. Assim como Eva sabia que Deus disse, Deus faria. Mas ela virou as costas para ouvir o que ele tinha que dizer. Apenas lembre, em outras eras sempre foi a mesma coisa. Em todas as eras tem sido sempre que Satanás tenta perverter aquela palavra para eles, fazendo ver alguma outra era. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Desvio de adoração, irmão. Escute só um minutinho. Deixa eu pegar ali o notebook, que eu tenho uma coisa marcada. Eu quero provar para vocês, irmãos, como a igreja ela é fora da ação de Deus e como eles pensam e acham que estão certos. O problema maior é esse. Olha um acontecimento que aconteceu com o irmão Branham e o irmão Branham está contando. Isso é uma loucura, mas é uma verdade. Hebreus capítulo 7, ele vai dizer assim, ó, aqui outro dia, 2 homens entraram um homem e sua esposa, outro homem e sua esposa, então, os casal, recém-casados, entraram no lugar para irem à África como missionário. Então, esses 2 casal, eles estavam em direção à África como missionário. Alguém se levantou e deu uma profecia. Olha só, alguém se levantou da igreja e deu uma profecia. Profecia. Vocês contam? Profecia. Olha só o que acontece, o irmão Bruno falando. Está aqui. Profecia. E falou em línguas, e deu a interpretação que eles tinham a esposa um do outro. A interpretação foi essa assim, ó, está com a esposa errada.
você tem que trocar com aquela outra esposa. Olha só, falou em línguas. Escute bem. A interpretação que eles tinham, a esposa um do outro, que não deveriam ser daquela maneira. Eles casaram com a esposa errada. Aquelas duas esposas se separaram e casaram novamente. Um homem tomou a esposa do outro, em uma denominação pentecostal, conceituada, e foram para a África como missionário. Profecia. Ah, você não acredita nisso? Eu vou contar um caso e não vou dizer o nome. Já aconteceu dentro da mensagem, abrir uma profecia e dizer assim, ó, você tem que cortar o cabelo até embaixo. Para uma irmã. E aí? Como é que fica? Como é que você age? Como é que o pastor age? Como é que os membros vão saber isso? A palavra diz que não pode fazer? Não pode fazer. Isso é um espírito errado. A mesma questão de trocar de mulher, a palavra diz que quando você casa, você se entrega e fala toda aquela questão, né, que está na Escritura, que até a morte separa. Por que você vai fazer essa mudança? Se a Escritura diz tal coisa. Ah, é uma profecia, irmão Arantes. Isso é um diabo. Você entendeu? Eu estou mostrando isso para você ver como é que é dentro das estruturas da igreja. E o que eu falei, esse assunto do cabelo curto, estava dentro da mensagem. Escute aqui, ó, agora. Terceiro êxodo. Você percebeu como Satanás é astuto? Exatamente como Jesus. Deus disse, se houver no nosso meio, um profeta ou espiritual, falarei com ele. E se o que ele disser vier a acontecer, então ouça. Ó, quando um profeta fala, é verdade, vai acontecer. Se não acontecer, você não deve ouvi-lo. Agora, peraí, um profeta pode ser um pastor, pregando a mensagem que pode gerar uma profecia. Ele pode estar pregando, e o que acontece? Se ele usar do coração dele, pregando do coração dele, e não de Deus, vai aparecer. E isso está errado. O que o irmão Brana fala? Olha, irmão, se alguém faz uma profecia, ou alguém fala em língua e alguém determina essa língua e reconhece, foi assim, assim, assim. Se não for verdade, tem que repreender o espírito que está dentro daquela pessoa, repreender o espírito, porque ali existe um diabo de mentira que quer enganar a igreja. Você está entendendo como é que é a coisa? Só que, será que eles vão repreender um pastor falando a verdade? Ou a mentira? Ou vão dar amém e bater palma? Vamos escutar o mensageiro. É isso, mas se a sua profecia está errada, então Deus não pode estar errado. Peraí, se a profecia está errada, então Deus pode estar errado? Então Deus errou? É interessantíssimo, isso aqui é importante. Então Deus não pode estar errado, Ele é infinito, infalível, onipotente. Ele não pode estar errado. Então, se o homem está falando isso e mostra o homem, se ele falou com suas próprias palavras, isto falhará. Mas se ele falar com as palavras de Deus, isso não pode falhar. Você entendeu agora? Se ele fala com as palavras de Deus, não tem como falar. Agora, se ele fala com as suas próprias palavras e não acontece, o que ele é? Ele é um mentiroso. A gente tem que aprender isso. Por isso que o pastor não precisa estar inventando coisa, ele tem que falar o que está escrito. Porque é Deus falando, então a sua inspiração vem de Deus, e ela terá que ser correta. Esta é a forma que Deus diz para dizer isto. Tem vezes que é assim, irmão. Tem vezes que está o homem lá, estudando a mensagem, fazendo isso, daqui a pouquinho ele viu um negócio aqui, ele assim, oh meu Deus do céu, encontrei um negócio aqui, ai, agora sim, e vou lá falar para a igreja. E ele nem espera, ele nem ora, ele não pede para Deus, ele não dá tempo e a coisa vem. Não é verdade. Daí tem que repreender.
Ele não quer, né? Ele acha que ele vai deixar repreender? Ele vai usar outra mentira para proteger aquilo. Escute aqui, ó. Isso é Bíblia. Deuteronômio 18, 20 e 22. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, em nome de Deus, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que fala em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. É Escritura isso. E se disser no teu coração, e se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta fala em nome do Senhor, essa palavra não se cumpre, nem sucede assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Você percebeu aqui o que ele está falando? Com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. Por que você não tem temor dele? Porque ele é um mentiroso. Tem um espírito de mentira ali. E você vai entrar com temor? Muita gente é enganada, irmão. Irmão, o que eu vejo dentro da mensagem, se você não tiver discernimento, você cai. Eu vou dar outro exemplo para você entender. Também não vou dizer o nome da igreja, mas é da mensagem. E é próxima às nossas. Chega ali, está pregando. Um pastor, está pregando, tal. Daqui a pouquinho ele sai e começa a fazer aquela questão que o irmão Brana sempre falou, né? Que quando ele estava inspirado e começava a ter as visões, ele ficava fraco no púlpito. Você lembra disso? O próprio filho dele, Billy Paul, segurava ele e tirava do púlpito. Daí, esse pastor entra por esse caminho. A mesma condição. Isso está na internet. Um dia você se deparar, você vai se lembrar dele. Ele começa assim, eu sou Deus, e não sei o quê. E a igreja entra na histeria. Olha, irmão, já estamos maduros para saber que é uma mentira. Se a gente não aprender isso, vamos ser enganados todas as vidas que a gente... tá vendo, irmão? Você está falando uma coisa... Eu provo e mostro. Que é porque cai naquilo. Daí ele ia para frente do púlpito, saiu pelo púlpito afora, e a igreja estava aqui, daí um segurava a mão do outro. Para com isso, né? Se Deus for assim... Irmão, está cheio por aí. E dentro da mensagem está explodindo isso. Por isso que hoje eu estou trazendo isso, para você discernir o que a Bíblia fala, para você se proteger. Porque de pouquinho você não sabe, daí você olha assim para aquilo ali, daí o irmão pergunta, isso é verdade? Eu não sei. Mas você não... Eu não tenho certeza. Não é para ser assim. Você tem que saber. Olha aqui, Jeremias. Eu quero que você pegue isso, porque tinha bastante, mas só peguei alguns só para... Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deixe ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam. Faz você desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Eles falam do seu coração, mas não falam o que o Deus disse para falar. Eles são orgulhosos. Eles querem achar que pode fazer isso para a igreja bater palma e dizer assim, que maravilha, que homem tremendo. Você não está vendo isso? Você vê Jesus Cristo assim? Ele só fala o que Deus fala. Ele só fala o que ele viu Deus fazer. Se ligam com isso, analise isso. Olha só o que ele vai dizer, portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu propósito. Eles roubam, eles furtam as palavras de Deus e mudam para os seus propósitos. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de suas próprias linguagens, e diz, ele disse,
Deus disse. Uso da sua própria linguagem. Ele disse. E eu vou abrir um pouquinho aqui. Talvez você não saiba, mas talvez vai chegar em você. Tem igreja da mensagem que diz assim, foi o ano passado que ia ter o arrebatamento. Você acredita nisso? Você pode acreditar nisso? Quem homem que está ali que pode produzir isso? Se eu chegasse assim, falar assim, estamos em maio, né? Junho, vai ter o arrebatamento. Vai ter o arrebatamento. Estou aqui cumprindo a escritura, vou ler aqui para você, vai ter o arrebatamento. Te prepara. E engana as pessoas. E não acontece nada com esse homem. Que igreja é essa? Aqui está o ponto, irmão, que eu quero te mostrar para você. Quando você usa de engano, cada vez mais o diabo aproveita disso. E cada vez mais ele domina a tua pessoa. E quando você vai ver, você vai ver quem vai ser essa pessoa. Vai se manifestando. Por isso que estou falando, irmão. A palavra diz que ninguém sabe o dia e a hora. É isso? Escritura? Então, estamos firmes nisso, né? Dia e hora. Podemos chegar perto? Podemos chegar no momento de um estágio? Podemos, mas nunca não devemos falar se Deus não falou antes. Esse é o ponto. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, eu sei que a proximidade, eu vejo as coisas que estão acontecendo, eu vejo o tempo que está acontecendo, mas eu não posso dizer assim, em junho agora vai ter arrebatamento. Eu não posso dizer isso. Porque eu vou ser um falso profeta. Um falso pregador. Um homem que não deve ter o respeito. É isso que a Escritura vai dizer. Agora, realmente, se Deus colocou isso dentro de você, e realmente você vai falar de acordo com Deus, Ele pode até dizer o mês que pode acontecer, porque o dia não pode. Mas o mês Ele pode dizer e pode abrir. Agora, se não acontecer, tem que repreender o espírito que está dentro desse pastor, dessa pessoa que disse. Vai ter que repreender. É assim que o irmão Brana fala sobre a igreja, irmão. Então, eu fico pensando, por que cai nisso? Porque, vou explicar para você. Concílio de Niceia. Sabe o que aconteceu no Concílio de Niceia? Houve o credo. Se você quiser estudar, entra na internet, entra em Concílio de Niceia. Lá, o irmão Brana vai falar que teve 3 espíritos de rã. 3 espíritos de rã. Quando eles aceitaram a doutrina da Trindade. Ele vai falar 3 espíritos de rã, que é a doutrina da Trindade. Você captou? Então, no Concílio de Niceia foi acordado o 3 espíritos de rã, que é a doutrina da Trindade. Que é, eu já vou dizer para você, sem medo de errar, nas mensagens de Mambrana eu posso trazer para você, é a marca da besta. Sem medo de errar, isso eu posso dizer porque, mas irmão, a doutrina, você acha na Bíblia? Procure na Bíblia. Não existe. É a mesma coisa que dizer, você já viu alguém batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia? Não vais achar. O irmão Brana falou assim, ele divulgava isso, dizia assim, eu dou um salário meu para quem vinha aqui e mostrar um batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele dava um salário. Quem foi? Ninguém foi, nunca foi. Porque eles tinham confiança que estava escrito, irmão. E assim é nós. Temos que ter confiança no que está escrito. Porque o que acontece? Olha só, irmão. Quanta gente boa sendo enganado pelo sistema, pelos credos. Credos. Gente boas que estão sentados dentro de uma igreja, igrejas lotadas. E aqui está um credo. Você está entendendo? Você está entendendo o que é o credo? Não. Não, irmão. Isso não faz mal você batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade são 3 deuses que comungam junto, num só pensamento. Ele sabe falar muito bonito, irmão. Ele sabe falar tão pomposamente que você fica assim, Se você não perceber que a Escritura está falando isso contrário, você vai junto. E você vai dizer assim, irmão, não faz mal isso. Você já leu o último versículo de Apocalipse? Se tirar ou acrescentar, toda a maldição, toda aquela coisa virá para você. Você quer isso? Aí que está, irmão. Pode ler, chega em casa,
Apocalipse 22, você vê lá no finalzinho, foi colocado propositalmente, irmãos. Deus colocou isso propositalmente. É a mesma coisa que Salmos, capítulo 1. O homem, né, aquele homem que é próspero, ele está ali, né, que é abençoado, que não anda junto com os ímpios, tal. Aquilo ali foi proposital. E no 150 de Salmos, que é o louvor, foi proposital, irmão. Você acha que Deus se enganou naquele ponto? Não, ele botou certinho os pontos. E logo que você vai lá no final da Bíblia, você se depara... Olha, vou ver se eu pego aqui para você. Apocalipse 22. Olha só. Vou ler o 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, vem. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Você sabe quem é a água da vida, né? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a parte no livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aqueles que testificam essas coisas dizem: certamente cedo venho. Amém? Ora, vem Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Você percebeu? Você quer perder a vida eterna, riscado o teu nome, para aceitar um credo ou uma denominação? Por isso que o irmão Brana vai. Irmão, se você é um bom leitor da mensagem do irmão Brana, você vai perceber que o irmão Brana sempre bate nessa tecla. Olha, você não adore a Cristo. Adore a Cristo. Adore a Cristo. E não aceite a denominação. Não aceite a denominação. Não aceite os credos da denominação. E adore a Cristo. Adore a Cristo. Por que ele está apontando isso? Ele está advertindo, irmão. Naquele dia, nenhum de nós estará excluso sobre a diversão. É isso que a gente deve pensar. Vamos orar um minutinho? Meditar sobre isso? Vamos orar. Senhor, dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo correndo perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senhor, dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Ande em espírito. Quando você se lembrar, quando você está andando em espírito, se lembra de Gálatas, né? Capítulo 5. Você está com lutas,
Lembre de Gálatas capítulo 5, quando a palavra fala para tu andar em espírito, diz: ande em amor, ande em paz, paciência, né? Benignidade, amor, paciência, domínio próprio, né? Feche teus olhos. Bondoso Deus, a palavra ela vai em direção ao coração do eleito. E eu sei, Pai, que esse é a era com mais engano que tem, mas que tu possa dar sabedoria aos seus corações para eles manter-se fiel na verdade. Como Jesus venceu Satanás, está escrito. Assim a gente pode vencer esses diabos que vêm e você diz: está escrito. Você sempre vencerá dessa maneira quando você pode dizer assim: está escrito. Jesus venceu dessa maneira, ensinando nós para usarmos essa fórmula, Pai. Por isso, Pai, coloca esse Espírito Santo em nossos corações para discernir os Espíritos e podermos amar fielmente essa palavra para se cumprir a Escritura dentro de nós. Assim se tornamos a manifestação da palavra de Cristo nesse momento. Agora guarde-os, Pai, dê uma boa noite de descanso, abençoa eles, Pai, e amanhã eles possam ser grandemente sucedidos, Pai. Sucedidos, abençoados, que eles possam abençoar outros, Pai. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Senhor, dá tempo pra mim, ocupar minha vida contigo.